Bom, eu acho que assim, primeiro para começar, não existe exatamente uma comunicação digital. Comunicação é comunicação. A não ser que chegue um momento em que você está se comunicando com uma máquina, não existe uma comunicação que seja de uma forma diferente. A diferença principal que existe entre o que a gente chama hoje de comunicação digital e a comunicação de massa é que pela primeira vez eu consigo estabelecer uma conversa. Antes eu fazia um discurso, era como um político num palanque ou como um artista num show. Eu fazia o meu show e as pessoas respondiam como uma massa e não um por um. Hoje eu consigo estabelecer um diálogo, consigo conversar com a pessoa, ouvir essa pessoa e eu consigo ter esse nível de personalização de uma forma desincronizada do tempo e do espaço. Então eu posso fazer uma coisa hoje e responder por ela daqui a 3 meses, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 4 horas. E isso é muito, não posso dizer que não é nem melhor nem pior, isso é muito diferente. Então eu acho que a grande diferença entre a comunicação digital e a comunicação de massa é que ela permite o diálogo. Mas comunicação é sempre comunicação, quer dizer, você sempre tem um ser humano nas duas pontas. A regra que vale mais para o digital é a boa e velha noção. Então, quer dizer, se você tem noção, você vai saber se comportar de uma forma direita. Na massa, você tem um problema, você não escuta as pessoas. Então, às vezes, você age de uma forma sem noção, sem saber que você está agindo de uma forma sem noção. À medida que você está ali conversando com a pessoa no 1 a 1, você percebe rapidamente se você tem noção ou não. Mas, no fundo, se você sabe se comportar em público, se você sabe como se comportar numa festa, por exemplo, você está numa festa e você quer vender seu carro. Você não vai chegar numa festa, parar a festa para vender seu carro. Você vai conversar com a pessoa, perceber que de repente ela está interessada em comprar um carro e vai vendê-lo. Comunicação digital é exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, a gente pode dizer que a gente está partindo para uma época de remoção de próteses. Sabe, você tinha antes a comunicação de massa como se fosse uma grande prótese, uma muleta, para eu conseguir falar com um monte de gente. Hoje o digital é uma muleta, mas é uma muleta menor e está sendo cada vez mais natural. Tanto que, por exemplo, hoje você chora ou ri quando você vê um e-mail, quando você vê uma coisa no Twitter, quando você vê um vídeo no YouTube. Você não precisa mais estar ao vivo para se emocionar ou para se irritar com alguém. Eu vejo namoros que se formaram e que acabaram pelo MSN. Então, quer dizer, por que alguém começa a namorar pelo MSN? Ora, porque ele simplesmente esqueceu. A ferramenta é tão natural que ele não se ligou que ele está usando uma ferramenta, ele está conversando com alguém naturalmente. A gente vê muito isso quando alguém fala no celular e gesticula. Eu gesticulo porque eu quero, sei lá, reforçar a minha comunicação. Mas se eu falo no celular, você não está me vendo, então que adianta eu gesticular? Mas assim, eu gesticulo por quê? Porque eu não penso que eu estou falando com uma máquina, eu penso que eu estou falando com alguém. Então, na verdade, a comunicação está se tornando cada vez mais transparente, cada vez mais invisível. E à medida que ela se torna invisível e transparente, ela se torna cada vez mais natural. Acho que essa é a grande diferença. Acho que ninguém sabe ainda. Mais ou menos como você ter 13 anos e se perguntar assim, qual a melhor forma de me relacionar com meus amigos e com minhas amigas e com um eventual namorado, etc. Não sei. Por quê? Porque aos 13 anos você está se transformando e todas as pessoas em volta estão se transformando. Então, aquilo que pode ser uma regra dentro do seu grupo social na Casper aos 20 anos, não é aplicável quando você está aos 13 anos no ensino médio. Por quê? Porque aí está todo mundo se transformando. No mundo digital está tudo se transformando ainda. Então, ainda não existem coisas... Uau, alguém morreu. Não existem coisas efetivas, não existem coisas definitivas. Sabe? Quando você pensa assim, existe uma forma com que os seus pais devem se comportar para educar os filhos? Mais ou menos existe, sabe? Assim, existem várias variações entre pais, mas a forma de se educar uma criança é mais ou menos a mesma. Agora, existem formas de você se comportar quando adolescente? Não, são tantas, o mundo está mudando tanto que você não é capaz de definir. Bom, o mundo digital está numa enorme adolescência, já foi o tempo em que a tecnologia era infantil, então não dá para fazer muita coisa com ela, e ela ainda não é adulta, e portanto está estabelecida como, por exemplo, televisão, jornal, rádio, então ela está naquele meio termo, e por isso, se você disser, olha, este é o caminho, você pode errar na mosca, do mesmo jeito que assim, se você falar, olha, como que eu me comporto? Sei, às vezes você pode se comportar de um jeito e ser muito mal interpretada. Então, me assusta muito quando eu vejo um consultor de empresas dizer a empresa deve fazer isto ou deve fazer aquilo. Não, realmente, nada é mais verdadeiro do que aquela história de que cada caso é um caso. A única regra real é ouvir, entender se você está mandando bem ou não. E você sabe disso, quer dizer, hoje eu pego qualquer um de vocês, aos 20 e poucos, você vai numa festa,
Bom, você vai partir com alguns pré-requisitos. Tem uma festa em algum lugar, a primeira pergunta que você faz é que tipo de balada é, para você escolher que tipo de roupa você vai. Aí você vai para balada, uma balada condizente. Você não usa a mesma roupa numa rave, numa festa de casamento. Então, como que eu vou? Mas essa é a sua condição inicial. Aí você chegou na festa, você não conhece ninguém. Como você vai se comportar? Não existe regra. Na verdade, você vai ouvir as pessoas em volta, vai sentir o ambiente, e à medida que o ambiente anda, você pode, de repente, no final da festa, uma festa de casamento, você está descalço em cima de uma mesa dançando a Macarena. E por quê? Porque isso é completamente normal, porque está todo mundo feliz ali, e você está muito feliz dentro desse ambiente. Mas isso pode ser completamente inadequado. Por isso que quando a gente lembra aquelas coisas ridículas, a gente morre de que é livro de piada, que as piadas são muito sem graça, não funcionam, ou livro de cantar, formas infalíveis de você fazer sexo, formas infalíveis de você conquistar alguém, não funciona, sabe? Como é que é? 100 maneiras de você agarrar o seu homem, isso é bizarro de ruim. Claro, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, por que esses blogs e essas mídias sociais todas que falam na imprensa, podcasts, etc., vídeos no YouTube, são importantes? São importantes porque elas são pontos de vista. Mas esses pontos de vista são como um poste de luz. Se você está sóbrio, eles servem de iluminação. Se você está bêbado, serve de apoio. Então, sua mãe vai te dizer, agora, por exemplo, aos 20 anos de idade, sua mãe vai te dizer como você deve se comportar, seu pai vai te dizer como você deve se comportar, seu irmão vai te dizer como você deve se comportar, e seus colegas vão te dizer como você deve se comportar. E o que você vai fazer? Você vai ouvir todas essas opiniões e vai definir aquilo que é a forma correta como você deve se comportar. Não tem nenhum segredo disso. Nenhum. Qualquer pessoa com mais, sei lá, de 16 anos já sabe isso. Então eu não sei porque tem tantas empresas tão perdidas. Sabe? Se todo mundo que faz para a empresa são feitas de pessoas e todo mundo que está lá dentro sabe que o único jeito que essa pessoa tem de se, sei lá, conviver com os outros é ouvindo e não seguindo regras, não sei porque as pessoas procuram tantas regras, não fazem nenhum sentido. De novo a gente fala daquela questão do post, né? Quer dizer, os princípios de marketing, a filosofia de uma empresa deve ser para nortear uma criação, mas não para definir uma criação. Imagina você está num barco, a bússola fala, você sabe que você tem que seguir para o norte, a bússola está apontando para o norte, só que você olha na sua frente e tem um recife. O que você vai fazer? Você vai, por alguns instantes, ir para o leste e mais tarde corrigir o curso e ir para o norte, porque se você seguir direto para o norte, você vai enfiar o barco na pedra e vai afundar. Então o grande problema, na verdade, não é o marketing ou todas as regras do marketing, é segui-las como se fossem leis pétreas. Né? Dizem que, existe aquele velho ditado, dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O ditado diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a mesma coisa vale para o marketing. Quer dizer, o marketing não é culpado de nenhuma limitação na criação, mas acreditar que o marketing traz verdades pétreas é um enorme vício, é uma enorme viagem da cabeça das pessoas, e é claro, um grande limitador de criação. Então, o que as pessoas devem sempre levar a sério é: o marketing deve ser encarado como um conjunto de valores de referência, mas não como valores pétreos. Sabe? Por exemplo, na opinião dos seus pais, você jamais faria sexo, ponto. Sabe? Só que um dia na vida você vai perceber que você fala assim: não, peraí. Sabe, agora eu acho que dá, vamos em frente, vamos fazer, pronto. E você vai passar talvez algum tempo fazendo isso sem contar para os seus pais, até que seus pais naturalmente vão perceber que sim, ok. Sabe, você não tem mais 7 anos de idade, porque fazer sexo aos 7 anos de idade é doentio, mas você não tem mais 7 anos de idade e você é uma mulher e naturalmente está fazendo sexo normal. Então é a mesma ideia, quer dizer, como que você resiste em termos criativos à ideia do marketing? É pensar que, ok, quando meu pai diz não quero fazer sexo, você não deve fazer sexo, é que você não deve fazer sexo sem responsabilidade. Quando o marketing diz que você deve falar com adolescentes, significa que seu público principal são os adolescentes. Mas se por um instante eu vou falar com pessoas de 50 anos sem perder o foco no adolescente, isso não é mal nenhum, muito pelo contrário. Então, na verdade, o problema não está nas leis do marketing, mas está em achar que o que o marketing diz é lei.